Fala desenhistas, mais uma aula aqui hoje do nosso curso de desenho, a quarta aula. Nessa aula eu trouxe pra gente um estudo de sombra projetada. Nós vamos testar a sombra nesses elementos aqui em várias posições, para frente, para trás, para os lados, ok? Quero agradecer vocês mais uma vez por se inscreverem no canal, por darem um feedback que está sendo muito importante para mim. Fico muito feliz com cada inscrito e cada comentário de pessoa que eu ajudo. Beleza? Vou deixar aqui também na descrição meu Instagram para vocês verem minhas tatuagens, meus desenhos, meu trabalho, enfim, que até agora eu não deixei aqui no canal. Eu vou deixar aqui para vocês hoje, tá bom? E vamos lá, pessoal, vamos começar aqui o nosso estudo. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar aqui nesse cubo. Qual é a base que a gente vai usar para jogar a sombra nele a partir desse ponto de referência da luz? A luz está atrás do objeto, né? Então a gente vai projetar ela aqui na frente com base no desenho do próprio formato do objeto, beleza? Opa, essa música ficou alta aqui. Lembrando que eu estou usando uma playlist aqui sem música, sem direitos autorais, beleza? Para não atrapalhar o vídeo. Para quem produz vídeo aí também. Vamos lá. Para delimitar de onde a sombra sai, a gente sempre parte das bases do objeto, beleza? Vocês vão entender agora comigo projetando aqui. E sempre a partir do ponto inicial, do ponto da luz, do ponto projetado da luz no solo, de onde ou seja, a direção de onde a luz está vindo, é desse ponto aqui. Então vamos delimitar, vou delimitar com lápis aqui, depois eu vou deixar com caneta para ficar bem, não, mentira, para o vídeo ficar mais visível eu já vou fazer direto na caneta para vocês entenderem melhor. Então vamos lá. Nessa outra quina, para saber onde a sombra vai acabar, né? A gente pega a parte de baixo do objeto para a gente entender também para onde que ela vem. Isso aqui vai delimitar a nossa sombra, essas linhas aqui. Agora, para definir onde a sombra acaba, a gente pega o ponto da luz. Eu usei esse ponto central aqui no meio da luz, tá bom? Como referência, a gente vai usar ele. Vocês que sabem aí no desenho de vocês, mas eu marquei aqui. Se quiser marcar embaixo, pode marcar. Fica à vontade, é só pra gente definir de onde a luz sai. Os raios da luz saindo daqui, eles passariam rente aqui, certo? Aqui ainda ia bater luz aqui. Aqui, na hora que ele encosta, já vai projetar a sombra. Ou seja, a gente pega aqui, encosta na quininha e vê onde ele encontra com esse traço que está vindo da base. Vou deixar as linhas marcadas aqui, para o desenho ficar bem fácil de entender. Aqui é a mesma coisa. Pego onde que acaba aqui a aresta e venho no encontro aqui. Ou seja, aqui nesse ponto. E aqui a mesma coisa. Aqui. Delimitamos aqui então a nossa sombra, ó. Os raios de luz bateu aqui, acabou. E vem essa aresta aqui, está aqui. Vamos fazer aqui agora
já a nossa sombra projetada. Sombra projetada é a que não está no objeto. A que está no objeto é a sombra própria do objeto. Ou seja, qual que é a teoria disso aqui? A gente traça retas da base da luz até a base do objeto e depois retas da luz até as arestas da altura do objeto, que vai delimitar o fim da nossa sombra. Quina 1, sombra 1, quina 2, sombra 2, quina 3, sombra 3. Tá aí a nossa sombra. Vou fazer uma achura aqui bem rapidinho. Isso é super importante vocês treinarem fazer também, tá, gente? Eu uso tanto nos meus desenhos, nas minhas criações, em tatuagens, esses risquinhos aqui, ó. Costumo fazer até sombra com eles. Vou dar uma aula disso também, para a gente poder texturizar os ambientes. Vou fazer mais alguns aqui só para dar um peso melhor no desenho. Projetamos a primeira sombra, que legal. Vamos projetar aqui agora, nesse objeto aqui, que seriam, a gente pode imaginar que eu deixei as linhas de trás para vocês verem como que é o objeto, ou seja, ele é como se fosse dois retângulos um em cima do outro, em direção à profundidade do desenho. Um retângulo bem maior embaixo e um com a metade do tamanho em cima dele. A gente vai ver melhor a forma dele aqui na sombra. Vamos lá? Mesma coisa, ponto da base da luz até a quina de baixo do desenho. Aqui a mesma coisa. Não vou passar esse traço dentro do objeto para não ficar muito feio, tá bom? Mas ele sai desse pontinho aqui, ó. Desse encontro dos vértices aqui, ok? Na verdade, a sombra, esse a gente vai ter que marcar também, porque a sombra projeta, na verdade, é dessa quina e não dessa, que essa está escondida em relação a essa que está na frente dessa, em relação ao ponto de luz. Então a gente vai traçar também dessa quininha aqui. Que vai marcar essa aresta aqui no desenho. Em algum ponto aqui ela vai surgir. Aqui, agora, o que a gente faz? Como que a gente sabe de onde que vem essa dobra aqui da sombra? Eu projeto essa linha aqui para saber onde que ela bateria se o objeto acabasse aqui nesse ponto, né? Então ele bate aqui, ou seja, minha linha de base vai sair daqui, do encontro delas. Acho que vai dar, vai. Vamos lá? Vamos tentar ver onde que esses pontos batem agora. Nessa linha a gente pega essa quina. Pontinho, aí bateu aqui.
Não vou fazer as linhas agora aqui, porque elas vão cruzar muito aqui na frente. Eu vou marcar só os pontos, ok? Acompanhando direitinho aí, vocês não se perdem, não. Agora eu vou aqui nessa quina para saber onde que ela bate aqui. Aqui. Aqui, beleza? Agora a gente vai ver esse ponto aqui nessa mesma linha, porque eles estão nessa mesma linha vertical, né? Ela vai subir e ir para lá. Vamos lá. Espero que já tendo feito a base, tenha melhorado a visualização em relação aos vídeos anteriores. Recebi de feedback aí que a luz estava meio estourada no primeiro, só que é muito difícil trabalhar com a lapiseira. Eu prefiro trabalhar com a lapiseira, mas eu acho que nesse esqueminha de já deixar o desenho, a base pronta, melhorou a visualização para vocês aí. Depois vocês deixam um feedback para mim, por favor. E se inscrevam no canal e dá aquela curtidinha, por favor. Manda para o amigo que gosta de desenho também, gente, para criança. Isso aqui é mágico na cabeça de uma criança que não tem noção nenhuma de desenho e passa realmente a ver o mundo com outros olhos, né? Porque desenhar nada mais é do que absorver o que você vê e projetar isso de uma forma mais coerente. Vamos projetar aqui agora essa linha aqui vai ser essa linha aqui, né? Então a gente vai achar esse ponto aqui, a gente sabe que ele saiu daqui nessa linha, então vamos jogar lá. Aqui. Aqui. Agora a gente vai definir essa arestazinha aqui de cima do objeto, de trás. Ó, coloca no pontinho, coloca em cima dela, achamos o ponto aqui. A sombra vai ficar bem desuniforme, bem esquisita, né? Desuniforme não, né? Ela vai ficar bem deformada. Vamos fazer as linhas e ver como que essa sombra vai dar aí. Vou fazer sem régua mesmo. Afinal, as linhas já estão aqui, né? Projetamos a nossa sombra. Olha que diferente, né? Para quem pensou que ela sairia nesse formato aqui, ó. Que ela sairia nesse formato, né? Com uma sombra desse formato, não sai porque a luz não está totalmente de lado, né? Ela não está aqui, nesse bem de lado, para sair essa forma certinha. Ela está para trás do objeto, então pega outras arestas e deixa a sombra bem deformada em relação ao nosso ponto de vista. Mais uma sombra feita aí. Vamos para o cilindro agora, que está em relação ao ponto de luz, está atrás, né, do ponto de luz. Vamos usar a mesma base. Vem, coloca aqui, coloca na parte de baixo. Projeta os limites da sombra.
essa aqui, como não vai sujar muito a frente de nenhum outro objeto que a gente está desenhando, eu vou deixar ela bem clara aqui para poder facilitar o entendimento. Pronto, vamos ver onde que eu coloquei essa marca no meio aqui para a gente poder marcar os dois lugares onde que ela acaba, beleza? Vamos ver onde que o líquido, vamos supor que isso aqui é um líquido. Onde que ele termina? Aqui, esse lado de cá. Terminaria aqui. Agora, parte de cima. Aqui. E aqui. Pronto, delimitamos a altura do nosso líquido e o final do copo. Vou pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui para a gente ver como que a meia elipse vai se comportar ali no nosso desenho. Aqui. Ponto de trás, né, que é o ponto onde a luz bate por último. Aqui. Daria aqui. Pronto, já temos a nossa sombra pré-formada aqui. Ó, um leve abaulamento. Abaulei até um pouco mais aqui, para dar um pouco mais de efeito. Pode ver que a sombra nunca sai como a gente espera que ela saia, né? Acha que vai sair um negócio muito arredondado. Não, ela sai realmente com essas formas porque o objeto está numa perspectiva torta em relação à luz. Ok? Vamos passar para a sombra da casa aqui agora. A sombra da casa, ela vai ficar meio que escondida atrás da casa, né? Só que a gente vai deixar ela marcada aqui com a caneta vermelha para a gente poder entender. Beleza? Vamos lá. Vamos achar as arestas aqui. Que eu vou deixar elas marcadas também.
quase que ficou paralelo com a aresta de baixo aqui da casa, a aresta lateral. São os limites dela aqui atrás, né? Agora vamos achar essa altura aqui nessa reta aqui, ó. A altura disso aqui vai estar aqui, né? Então vamos achar ela aqui em relação à luz. Ó. Bateu aqui nesse ponto. Essa aqui seria a sombra desse vértice aqui, dessa aresta. Agora a gente vai achar essa altura aqui nessa guia. Pronto. Achamos. Aqui, pessoal, essa altura, exatamente nessa perspectiva que eu coloquei, ela praticamente bateu exatamente com essa aresta aqui, ó. Então ela não vai ficar muito, a gente não vai, as duas praticamente vão ficar escondidas na mesma linha aqui, porque entendam que essa luz, ela sai daqui e bate nesse ponto aqui e vem rente ao telhado, passando nessa aresta aqui. Essa aresta e essa estão muito rentes em relação à luz, bem paralelas. Por isso que não vai dar uma sombra diferente das duas aqui, elas vão ficar praticamente em cima da mesma linha. Vocês vão ver isso aqui agora no desenho. Agora a gente vai achar esse ponto aqui, nessa aresta. Aqui. Aqui agora a gente vai ver essa protuberância aqui do triângulo da tesoura do telhado. Como que a gente vai... como que a gente vai achar ela aqui? A gente vai achar o ponto do meio dela aqui. Desce uma linha. Vou marcar de caneta com bolinhas. Aqui é o ponto. Então a gente acha a linha guia aqui. Achamos. E agora vamos achar a altura dessa sombra aqui nessa guia, que sai do pé dela. Aqui. Pronto, achamos todas elas? Achamos. Aqui. Isso. Vamos unir agora os pontos que a gente achou. Primeiro ponto foi essa primeira linha, né? A gente achou esse ponto aqui. O segundo está aqui. São todos os pontos que a gente acabou de marcar. Vai ligar eles. Esse aqui agora, a próxima aresta é essa, que está aqui. Olha, ficou quase alinhado de novo. Aqui. Aqui. Pronto. Ó, eu vou marcar a sombra aqui atrás da casa mais forte. E vou marcar a sombra como se a casa fosse transparente lá atrás também, para vocês entenderem onde que ela está batendo no chão, como se a casa fosse transparente. Aqui, ó. Isso aqui seria o restante da sombra.
sombra que está atrás lá no chão, atrás da casa, onde a gente não consegue ver. Pronto. Criamos a sombra da nossa casa. Beleza? Nosso projeto de casa, né? Agora vamos na sombra que é um pouco mais complicada do que as outras. Nela a gente tem que tirar algumas medidinhas a mais, mas vai dar para entender bem o conceito da coisa aqui para poder aplicar em outras formas também. Vamos lá. A primeira coisa que a gente faz no objeto circular é achar o meio dele. Já deixei até marcado aqui. Meio mais ou menos mesmo, gente. Desenho artístico. Você vai tentar trabalhar com o máximo de expertise que você tiver aqui para poder trabalhar sem ficar medindo muito, né? A intenção é entender e praticar de forma orgânica. Vamos projetar esse ponto aqui no meio dela aqui embaixo, para saber qual que é a projeção do círculo numa forma plana embaixo dela, para saber como que ela, se tivesse uma luz a pino aqui em cima dessa bola, uma luz do sol, por exemplo, que os raios chegam paralelos, para ver como que essa sombra se formaria no chão, porque ela que vai delimitar o nosso limite aqui, igual a gente sempre usa os pontos de base. Então a gente tem que entender como se ela saísse do chão dessa forma esférica. Então a gente acha o plano dela aqui no chão, a partir desse ponto. Vamos lá. Aqui, agora, a gente vai traçar uma linha daqui até esse ponto onde ela toca o chão. Vocês vão entender por que depois. E uma aqui do centro para a luz também. Por quê? Porque a gente precisa delimitar uma linha de 90 graus aqui em relação à linha dos raios de luz. Fazer uma linha com 90 graus aqui, ó. 90 graus aqui, tá certo? Ó, fazer isso aqui para deixar claro que tem 90 graus aqui. E outra com 90 graus aqui também, ó. Beleza? Elas não ficam paralelas porque o eixo aqui já mudou um pouco, né? Então elas não vão ficar muito paralelas, não. Fica quase paralela, mas não fica paralela. Fiz aqui um símbolozinho de 90 aqui rapidinho. Beleza, delimitamos isso. Agora, eu vou fazer aqui como se eu estivesse cortando essa esfera no meio. Vou fazer uma elipse como se eu tivesse cortado ela realmente ao meio. E faço a elipse. Traço a linha aqui no meio para facilitar, para vocês facilitarem aí. Gente, sempre quando a gente estiver vendo um formato de esfera com corte, a elipse ela não vai ser perfeitinha os dois lados. Por quê? O lado da frente ele tende a ser um pouco maior porque é o que está mais perto da gente. Então esse lado de cada elipse fica um pouco menor. Tipo assim, ó, um pouquinho maior, tá vendo? Não é muita coisa também não. Beleza, vou passar a caneta aqui para facilitar a visualização. Pronto, cortei ela no meio. Eu ia ver essa parte aqui de cima. Beleza? Aquele traço que a gente fez 90 graus que tá aqui, ó. Agora a gente vai pegar ele e marcar nas extremidades a largura da esfera em relação a esse ponto aqui de perspectiva. Beleza? E agora a gente projeta esses dois tracinhos aqui nessa linha de baixo. Vem com eles, ó. Encostou aqui. Encostou aqui. Pronto, agora a gente delimitou essa largura da sombra projetada aqui no chão, essa sombra que eu expliquei anteriormente. Ó.
Traça uma linha no meio igual a gente fez ali. E achou, pronto, ó. Aqui é o ponto onde ela toca e aqui é o ponto onde ela toca também. Ó, tá vendo que ela vai ficar delimitada a partir desse desenho da de cima, ó. Ó. Pronto. Projetamos aqui a nossa sombra no chão. A nossa sombra no chão não, né? A projeção da esfera no chão. Agora, a partir desses pontos que eu achei aqui, ó, nela, a gente traça aquelas linhas de base que a gente traçou sempre nos desenhos anteriores. Vou deixar essa até aqui bem marcada aqui na frente, para poder ficar bem claro. Nesse ponto aqui, viu, gente? Ó, no encontro das linhas que a gente marcou antes. Pronto, delimitamos essas linhas de base aqui para essa esfera. Agora, para a gente saber qual a sombra que ela vai projetar o limite aqui, a gente vai fazer outro corte, igual a gente fez esse para delimitar aqui no chão. Só que agora a gente vai fazer ele 90 graus em relação à luz. Porque a gente precisa saber quais são os limites onde a luz toca sem interferir no desenho daqui do objeto que é circular, né? Então, aquela linha que a gente fez anterior aqui, ó, aquela com 90 graus, a gente vai usar ela como o meio da elipse e fazer uma elipse de novo aqui dentro, aqui, ó. As elipses se cruzam. Fica parecido com o começo de um desenho de um átomo. Vou marcar ela aqui também de novo. Agora eu vou pontilhar para não ficar tão bagunçado. Pronto. Aí, agora, a gente traça uma linha meio que na diagonal aqui dessa elipse, a partir do centro dela, né? Ó. Aqui. Traçamos uma diagonalzinha aqui. E vamos projetar agora esse ponto aqui na lateral, nessa aresta, e esse ponto nessa aresta, para saber onde que ela começa a encurvar e bater o ponto de cima aqui arredondado. Esse ponto arredondado a gente projeta o meio dela, que já está projetado aqui no chão. A gente vai usar ele como base e jogar ele aqui para frente, para a gente saber qual que seria o meio aqui, ó. Achamos o meio onde que ela vai fazer a volta final. Esse espaço nos parece maior do que esse porque ele está à frente, então ele fica maior, né? Para nós, no nosso ponto de observação, ele fica maior do que o de trás. Mas eles são iguais porque essa linha passa no meio da esfera. Então vamos lá. Vamos achar o ponto aqui onde que ela encontra aqui as retas. Esse ponto de baixo bate na reta de baixo, aqui. Esse ponto de cá bate nessa última reta aqui, aqui.
nesse ponto. E esse último aqui da frente vai bater na do meio, aqui. Pronto. Agora, e tem o de trás, né? Porque ele também projeta uma sombra aqui no fundo aqui dela, ó. Nesse ponto de vista. Nesse ponto de vista da esfera. Aqui. Ela começa. Aqui, nesse ponto aqui. A sombra começa aqui. Ó. Vamos lá. Agora a gente vem. Saiu desse, bate nesse, ou seja, faz essa volta, faz essa volta é essa volta. Batemos nesse ponto aqui, que seria esse ponto aqui da esfera. Aí agora a gente vai acabar de fazer esse até esse ponto, sempre arredondando. Afinal, o objeto é uma esfera. A sombra dele vai ser uma elipse. Daqui até aqui. Sempre triangulação de pontos, gente. A gente achou os pontos, une eles de uma forma arredondada. Pronto. Vamos fazer aqui na caneta. Olha que legal. Essa, pessoal, foi a aula de sombra projetada. Então, não estou me atendo aqui à sombra dos objetos, porque se eu ficar fazendo sombra nos objetos aqui, eu vou atrapalhar o entendimento das linhas do todo aqui, que é essa aula que seria voltada para a sombra projetada. Mas, à frente aí, eu vou fazer uma aula de sombra própria. A gente vai trabalhar sombras nos objetos, sombra do cenário, enfim, o cenário como um todo. Mas aqui a gente está indo passo a passo, entendendo elemento por elemento, para depois fazer uma junção de tudo isso que a gente está estudando em uns desenhos mais elaborados que utilizam todas as técnicas junto. Perspectiva de 1 ponto de fuga, de 2, de 3, com sombras no cenário, com tudo, com personagens, com perspectiva aplicada nos personagens. É isso, pessoal. Gostaram da aula? Eu acho muito interessante essa aula de sombra projetada. Ajuda a gente a entender mais ainda sobre a perspectiva aplicada nos objetos, nos cenários, assim, enfim. Aqui, como a gente fez
a luz circunda todos os objetos, na verdade ela está no meio, se espalha em relação a eles, né? Eu gosto muito de fazer assim para ver que não tem uma posição certa, é a posição que você quiser colocar a luz e projetar a sombra, enriquecer seu desenho. Lembrando aí mais uma vez, pessoal, muito obrigado pelo feedback que vocês têm dado, eu estou muito feliz de estar ajudando, de estar engajando assim, enfim. Se inscrevam no canal, quem ainda não está aqui na aula, não se inscreveu. Quem não viu as outras aulas e achou essa interessante, vai lá, assiste as outras que são base para essa aula, que ensina a desenhar esses objetos da forma que eu desenhei aqui, que é super simples, usando 2 pontos de fuga. Esse aqui eu usei 2, esse aqui eu usei 1 aqui atrás, só um ponto de fuga, aqui eu usei esses 2. Aqui eu não usei perspectiva nenhuma, simplesmente fiz um objeto, aqui eu fiz com a perspectiva aqui em cima, e aqui a bola eu não fiz perspectiva nenhuma para criar ela. Beleza? Muito obrigado. Vou deixar aqui meus outros perfis para vocês poderem seguir, me conhecer melhor. Eu não fico falando muito de mim porque o intuito aqui é ensinar o desenho, mas já aproveitando a brecha, meu nome é Patrick Augusto, sou desenhista, tatuador, pinto, canto, eu amo arte, enfim, eu preciso disso aqui para viver e tem me dado bastante alegria fazer, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, desenhistas. Deixa aqui sugestão de aula para mim, que vamos junto aí, vamos construindo, vamos rabiscando o mundo.